Segunda-feira, bom dia, ótima semana para todo mundo e que seja abençoada. Estamos começando fevereiro, meu irmão, janeiro, ia chegar dezembro, mas não acabava janeiro, né? Mas agora estamos em fevereiro. Vamos lá, aquele abraço para você, obrigado porque é sempre muito bom ter você aqui no Tomazão TV. Lembrando sempre que é importante se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, acionar o sininho e deixar o like para a gente valorizar o conteúdo, YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal. E essa subida é maravilhosa e graças a você, o Tomazão TV, ele vai se consolidando a cada dia. Muito obrigado por tudo mesmo. Vamos lá falar de uma segunda-feira que tem jogo pelo Campeonato Paraense, tem Remo e Capitão Poço hoje no Mangueirão. Pois é, um dia depois daquela grande festa realizada ontem na final da Supercopa. Salve, salve, rubro-negros, abraço. E o Mengão, pela terceira vez, ganhou a Supercopa. Pode até falar um pouquinho depois aqui, mas o que interessa para nós é o futebol paraense, é o Remo que joga hoje. E falar dessa derrota do Paysandu diante do Santa Rosa no dia do aniversário bicolor, realmente surpreendente, com o Paysandu não jogando absolutamente nada. Caiu diante do Lanterna por 2-1, perdendo de virada. Bom, vou começar falando do Paysandu, porque foi o jogo de ontem, e depois a gente termina falando do Clube do Remo, que joga hoje contra o Capitão Poço, e se vencer vai se isolar na liderança da competição. O Paysandu tem 9 pontos, o Remo tem 9, com o Paysandu 9, só com um jogo a mais. O Bragantino com um jogo a mais tem também 9 pontos. Os 3 já classificados, mas se o Remo vencer o jogo de hoje, vai a 12, e aí fica com 100% de aproveitamento e se isola na liderança. Não quer dizer nada, até porque o campeonato tem uma primeira fase, depois tem aí as quartas de final e semifinal, aí é um outro campeonato. O importante é que o Paysandu precisa abrir os olhos, porque não jogou absolutamente nada. O Márcio tentou mudanças, fez alguns ajustes na equipe, poupando alguns jogadores em função dessa carga excessiva de jogos em campos pesados, de viagens cansativas, como foi essa para Ipixuna, ficando em Paragominas, indo de ônibus para Ipixuna. Não é justificativa para a derrota, mas realmente pesa. E o elenco, que já não está lá tão qualificado assim, precisando de peças, acabou caindo diante do Santa Rosa, que não tinha marcado ponto, não tinha ganho de ninguém, nem empatado, era o Lanterna. E o Paysandu acabou vítima dessa armadilha, perdeu no segundo tempo. Saiu na frente e perdeu de virada. O Márcio, mesmo abatido, mesmo com todas as tentativas feitas de tentar melhorar, ele resumiu muito bem na coletiva o que não fez o Paysandu no jogo contra o Santa Rosa. Olha, não tem muito o que falar, não. Eu acho que nossa equipe foi realmente reconhecível hoje e não merecemos vencer. Isso é o resumo do jogo. Mas quando perde todo mundo, né? Não vamos crucificar só uma parte. Mas realmente hoje não foi o nosso dia, estivemos muito abaixo e não tinha outro resultado que não fosse a derrota. Quando a gente entra dessa forma, a gente não tem como esperar coisa melhor. Aí o Márcio Fernandes, que já na quarta-feira tem o Porto Velho pela Copa Verde e fatalmente vai ter que botar o melhor que tiver. Aí não tem que poupar ninguém, porque é jogo eliminatório. Se houver empate é pênalti, o Paysandu não pode desperdiçar a oportunidade de passar adiante na competição. Ontem, no início da noite, o Paysandu, para tentar amenizar, né, mesmo no dia do seu aniversário, e acabou ganhando um presente grego, anunciou a contratação do argentino, o Joaquim Ariel Novidio, zagueiro de Córdoba, tem 1,90 m, 80 quilos. Ele jogou no Bérgamo, no Racing, no Colón da Argentina, no Huracan. Ele jogou no Vizela de Portugal e também no Deportes Iquique do Chile. Só tem um detalhe, o Novidio, vamos chamar assim, que é como ele é conhecido, não estava atuando e vai ter que se preparar. E o Paysandu precisa urgentemente de mais um zagueiro, de mais um atacante. O Paysandu precisa pelo menos de 3 jogadores, ou até de 4, mais um
O Ramon Martinez prometeu e o Roger garantiu que até o final de semana vai estar de volta, depois de resolver o seu problema lá no Paraguai, e vai retornar ao Paysandu. Menos mal, mas o Paysandu precisa ainda de mais um zagueiro, vai ter que recuperar o Novídio, que não vai poder chegar e jogar. E aí a necessidade é imperiosa que chegue e jogue logo. Bom, passando do Paysandu para o Remo hoje tem um jogo contra o Capitão Poço que pode deixar ainda mais tranquilo o técnico Rodrigo Santana, a sua torcida, a diretoria, porque a vitória diante do Capitão Poço, que oscilou, apesar de ter feito aquele início contra o Paysandu ali, parecia que seria um debutante que poderia atrapalhar a vida das equipes, né, roubando ponto aqui e ali, mas acabou não acontecendo, né? Então, como outras equipes também, até o Caeté, que agora venceu nessa rodada, aliás, vitória da Tuna, vitória do Caeté, vitória do Bragantino, o empate do Águia com o Castanhal, né, meio que reclamando aí o pessoal do Águia, um pênalti duvidoso, mal marcado, não tem VAR, e que favoreceu o Castanhal, que empatou no final. Bom, e a derrota do Paysandu para o Santa Rosa. O Remo enfrenta o Capitão Poço hoje e vai com a equipe modificada. O Rodrigo Santana, a partir de agora, vai começar a colocar os jogadores que vão chegar para ser titulares. Viseu, Pedro Rocha e até o Pedro Castro. Porque tem um detalhe, para o jogo de quinta-feira pela Copa Verde, o Pavani não pode jogar. Então o Pedro Castro ele já está pegando minutagem para poder ser titular do time do Remo. E hoje é uma boa oportunidade, com certeza, agora precisando o meio-campo render mais. Jogando no Mangueirão, apesar do jogo de ontem, com toda aquela chuva, o gramado em ótimas condições, o Remo não deve sentir talvez um pouco mais molhado e tal, torcendo para que não tenhamos chuva à noite. E o Pedro Castro fala justamente disso, do desgaste do último jogo e esperando que o Remo possa se recuperar diante da torcida, jogando num campo em melhores condições, que o Remo faça um bom jogo contra a equipe do Capitão Poço, Pedro Castro, aqui no Tomazão TV. Sim, tivemos a dificuldade do último jogo aí, em campo pesado, bastante irregular, mas conseguimos mostrar a força do nosso grupo aí e sair vencedor. Agora, podendo jogar no nosso campo ali, diante da nossa torcida, acredito que é um jogador a mais dentro de campo e isso é muito importante para nós aí durante a partida. O Mangueirão é a casa do Remo mesmo? É a casa do Remo, com certeza. A gente já provou isso aí na estreia. Então, mais uma vez, contar com o apoio do torcedor e que a gente está trabalhando bastante aí para conseguir colher bons frutos. É isso. Então, esperar o jogo de hoje. O Remo, o Marcelo Rangel no gol com o Marcelinho e o Sávio. Miolo de zaga mudado com o Reinaldo e Alvarinho. E aí, no meio-campo, talvez aquela mesma formação, né? Eu acho até que o Cadu deveria ser escalado na lateral, mas é o técnico que escala, apenas é opinião, né? A gente tem direito de opinar, como você também tem direito de opinar e nem concordar comigo, mas o Jaderson, o Pedro Castro, e aí à frente ali, mais, eu diria, mais forte, né? Com Pedro Rocha, com Adailton, com o Felipe Viseu. Então, é mais ou menos essa é a cara do Remo para o jogo contra o Santa Rosa dessa segunda-feira. Vamos aguardar. Estamos só começando a semana, mas é intensa, porque tem meio da semana a Copa Verde e a quinta rodada no final de semana que promete muito no Parazão, já que as coisas começam a se definir. Valeu, galera. Outra coisa, o Remo voltou a negociar com o lateral paraguaio. Vamos aguardar? A qualquer momento a gente pode dar a confirmação da contratação desse lateral azulino que vai chegar esta semana, com certeza. E pode ser o Alan Rodrigues, tá certo? Vamos aguardar. Espero que dê certo dessa vez, já que houve uma reviravolta na negociação e o jogador pode acertar com o Clube do Remo. Olha o like aí, não esquece. Continue dando aquela força pro Tomazão TV. Tamo junto, uma ótima semana para todo mundo.